Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. No programa anterior, a gente estava aqui com o Ricardo Carpati, falando um pouco sobre o mercado de condomínio, começamos a falar sobre o aumento desse mercado, falamos também sobre a corrupção no mercado, e esse bloco nós vamos falar um pouco sobre a profissionalização, vamos falar também de compliance aplicado a pequenos e grandes condomínios, falar sobre esse contexto tão importante no mercado condominial, como blindar o seu condomínio. Esses dias um conselheiro meu falou assim que viu uma matéria falando sobre consórcio para obras de mercado de condomínio. Ele falou, mas isso eu já conheço, Alexandre, não é fundo de reserva? Exatamente. Por isso. Mas enfim, essa questão da profissionalização é importante também então, né? Não só para o lado do síndico, mas para o lado de uma empresa de prestação de serviço de portaria, uma empresa de prestação de serviço de limpeza, enfim... a própria administradora, que você está dizendo, né? A gente tem vários casos aí, um dos casos antigos que a gente tem, vou até falar o nome, Artrax, há 10 anos atrás, que a gente teve muito problema. Então, assim, precisa tomar muita atenção, precisa tomar muito cuidado, e o síndico tem que entender também que ele precisa alocar no mercado de condomínio, no condomínio dele, pessoas profissionais. E o síndico tem que conscientizar o que eu ouço é o seguinte, então você é uma administradora, você cobra R$5.000, por exemplo, para administrar aquele condomínio. Eu ia chegar nesse ponto que você falar. Como conscientizar o conselho? Então vamos lá. Você, Alexandre, contratou uma administradora que você paga R$5.000 para fazer a gestão. E aí, alguns conselheiros ou moradores trazem propostas por R$1.500, né? Exato. Aí começa aquela pressão. Pô, a gente está pagando R$5.000 e tem 3 administradoras que querem cobrar R$1.500. Cara, não existe serviço... da onde vai tirar o dinheiro? Por R$1.500, um exemplo, né? 3 vezes mais barato ou mais do que isso, algum lugar vai tirar esse dinheiro. Então, beleza, por R$1.500, você faz as contas, não chega numa lucratividade. Então, aquela administradora, ela não vai não ter lucro. Ela vai tirar o lucro de outra forma. E qual é a forma? Ganhar dinheiro em cima dos contratos ou dos fornecedores que o condomínio contrata. Pois é. Então, assim, não adianta, e o síndico tem que bater no peito, eu já vi síndico falar assim, gente, eu não vou aceitar essa redução, porque de algum lugar vai ser tirado. Exato. Vai ser tirado da contratação da pintura do condomínio, ou da terceirizada, ou de qualquer coisa que seja. Mas a gente tem que entender que não existe, então eu tenho um síndico aqui, que o Alexandre cobra R$10.000 para ser síndico no meu condomínio, tem um que vai fazer de graça. Vamos trocar. A gente vai reduzir R$120.000 por ano. Não vai reduzir, provavelmente vai gastar muito mais do que isso. Então tem que ter, as pessoas que têm a vivência como você e como os demais síndicos, não podem aceitar algumas pressões e tem que bater no peito e falar, gente, isso não... Você quer trocar administradora? Troca pela qualidade. Sim. Até mais caro. Quer pagar 5, vamos pagar 7. O 7 vai sair mais barato. Às vezes pagar mais caro sai mais barato. Porque você tem um serviço de melhor qualidade, contas pagas sem multa, sem ser enganado, sem parceria, corrupção de 5%, 10%. Aí por aí vai, a gente pode ficar... Valorização de patrimônio. Pois é. Eu tenho certeza que tem muito síndico mais barato que você. Sabe que mas será que ele apresenta a mesma qualidade de serviço? Não, mas tem um caso aí, um case, aconteceu semana passada isso. Ele passou uma assembleia no início do ano. Perdemos a assembleia por conta de preço. Semana passada me ligou o conselho, vamos conversar. Olha, Alexandre, o síndico não deu certo, tal. Você aceita vir? Aceito. Então você mantém o mesmo valor? Não, agora é mais caro. Eu preciso pegar o condomínio que estava errado, arrumar o que o síndico fez para poder, agora é mais caro. Então discutindo, vai ter que ir para a assembleia. Quer dizer, às vezes a gente tem realmente que mostrar o nosso valor e isso puxa um gancho de dizer aquela questão da precificação do síndico, né? Sim. Às vezes você está vendendo um serviço que não tem uma paridade de qualidade que as outras pessoas, e quantas vezes a gente ficou em assembleia de desigualdade, questão financeira, mas já tiveram assembleias que eu ganhei com um preço mais alto porque as pessoas enxergaram qualidade. Depois disso, as pessoas, olha,
realmente a qualidade que você entregou. Ainda para o síndico, em algumas praças como São Paulo, você vê muito os condomínios, principalmente os grandes e os clubes, que pagam mais caro por um melhor síndico, ou conceitualmente um síndico que parece ser melhor do que os outros apresentados. Mas o problema é que o resto da cadeia não. Então não adianta só eu pagar um baita síndico, vou pagar R$5.000 a mais para ter um baita síndico, mas aí a administradora barata, terceirizada barata, e começa a vir todo... A terceirizada barata, ela não vai pagar imposto correto. E teve um caso de uma terceirizada há poucos anos atrás, que era uma das maiores do Sudeste, que também quebrou por conta de imposto que não estava sendo pago, e aí teve um desdobramento em cima disso. Então tomar um pouco de cuidado com esse querer pagar pouco, né? Porque o pagar pouco, na verdade, você vai pagar errado, vai pagar 2 vezes, 3, 4, 5 e por aí vai. E tem diversos condomínios que tiveram um prejuízo de mais de R$1 milhão por conta dessa terceirizada e está pagando até hoje dividido. E o caminho para a gente conseguir organizar tudo isso em um condomínio, as pessoas estão dizendo sobre o compliance. Muito se fala sobre o compliance. A Tárcia é uma pessoa bacana que fala sobre compliance, mas às vezes o compliance ele é uma coisa que assusta síndico, assusta conselho. E às vezes o conselho, quando pede um compliance, muitas vezes a pessoa fala, Alexandre, traz um compliance pronto para o condomínio, eu vou com uma folha, o pessoal, mas isso aqui é o compliance? Eu falei, gente, o compliance nada mais do que uma quantidade de regras para a gente implantar no condomínio para que não exista alguma brecha para acontecer alguma coisa, uma fraude, acontecer um deslize de alguém da gestão, não é do síndico só, Sim. né? É de síndico, conselho, o próprio zelador. Você enxerga dessa forma também? O compliance você enxerga como um conjunto de regras? É importante o condomínio começar a enxergar essa questão do conjunto de regras como um regramento de proteção? Alexandre, eu sou um cara que, para mim, tudo, até às vezes criticado por alguns colegas ou concorrentes, até gente da minha equipe, que eu falo que tudo é mais simples do que parece. As pessoas têm, na minha visão, a maioria das coisas, as pessoas têm a habilidade de enfeitar ou de, por interesse em alguns momentos, por exemplo, LGPD. Tem gente que está botando terror de LGPD para vender serviço de assessoria para condomínio, consultoria por 50 a 70 mil reais. Uhum. Desculpa, 70 mil reais num condomínio, o que tem tanto de LGPD dentro de um Que condomínio? retorno você vai ter se implantar isso? Não, você tem que ter LGPD, é uma lei, você pode ter problemas, mas será que é nesse nível de complexidade? Ou será que se algumas ações simples... Eu conheço uma empresa, uma startup que criou um aplicativo que você tem um atendimento, que você paga acho que 300, 400, 500 reais por mês, uma coisa, não me lembro agora, que no ano dá 5, 7 mil reais. Quer dizer, de 50 para 5, 7 é uma coisa muito mais simples. A questão do compliance, eu entendo que para condomínio, para todo tipo de empresa ou movimentação financeira, ela é muito importante. Só que eu entendo que um compliance para uma empresa, por exemplo, uma multinacional, que você tem diversas emaranhados de fluxograma, ele é muito complexo. Então você precisa de uma assessoria absurda. Para uma empresa de multinacional LGPD, você precisa de realmente pagar muito mais do que 50, 70 mil reais para um advogado ou para um especialista. Agora, condomínio, as operações são simples, né? A operação qual que é? Recebimento de boleto, né? Você cobra, você recebe, você cobra atrasado, você faz o balancete, que é simples o balancete, entrada, controle de acesso, quer dizer, não tem muita coisa de complexo. Então, é você criar ali o fluxograma, você criar os processos de maneira transparente, auditáveis. Quer dizer, hoje, e tem muita tecnologia que facilita já isso. Então, você é um cara que usa muita tecnologia. Então, qualquer um acessa lá o aplicativo, os aplicativos, não sei qual exatamente você usa, o cara entra lá e vê, folha de pagamento, quanto ganha o funcionário? Quanto que a gente gastou? Quanto tem no fundo de reserva? Quanto a gente gastou com esse fornecedor? Teve 3 orçamentos? Quer dizer, pronto, você já fez um processo ali, um caminho de compliance, por exemplo, né? E aí, eu acho que assim... eu gosto do que a Tárcia fala, acho muito legal. Não estou dizendo dela, tá? De que ela complica as coisas. Estou dizendo, o meu exemplo foi para LGPD, né? Mas o compliance e as outras coisas de condomínio tem que ser entendido de maneira simples. Eu acho que a gente tem que, nada mais é o compliance do que você falar, gente, a gente tem que trabalhar de uma maneira ética, transparente e demonstrar isso para os nossos sócios, né? Ou para os nossos chefes, no caso de um síndico profissional, porque todos são, né? Você é contratado, você não é dono ali de uma cota à parte. E você tem que criar processos para que demonstre e que iniba ou quase estanque a possibilidade de ter uma corrupção por qualquer parte que esteja dentro do processo.
E como eu falei, como o condomínio não tem tantos processos, não é uma coisa tão complexa de ser feito, de implementação. Então eu acho muito mais fácil, por exemplo, um síndico, né, gerir um condomínio do que, obviamente, eu te colocar para ser presidente da Pirelli do Brasil. Sim, não tem comparação. A gente ia se perder ali e ia precisar de muita assessoria. Sim. Então, acho que às vezes o mercado condominial, as pessoas têm um pouco o dom de querer complicar também para vender alguns tipos de serviço. E eu até fiz na minha coluna da CBN dessa semana, eu falei sobre isso. Toma cuidado com o terrorismo em cima do Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Desculpa. E teve no passado a questão do e-social. O e-social há 3 anos atrás todo mundo estava morrendo do e-social e teve empresas que pagaram assessorias ou consultorias absurdamente caras e condomínio também. Então assim, cuidado com o terrorismo. Eu acho que a gente tem que implementar e-social é importante pra caceta. A Lei Geral de Proteção de Dados, muito importante. Você ter as políticas de compliance, muito importante. Mas não vamos fazer algo complexo. Vamos tentar simplificar, porque condomínio é mais simples, tem poucos processos e pouco caminho de fluxograma. Eu acho que isso também puxa um pouco profissional, que a gente estava falando lá. Às vezes, porque, na minha opinião, quando você tem a chancela de um profissional capacitado para fazer aquele olhar, a gente tem também um direcionamento até favorável para o síndico, de entrega para o conselho uma questão um pouco mais pronta, um pouco mais pensada e com uma chancela lá de um advogado especialista nisso, alguma coisa assim. A questão é o exagero, isso que você fala é uma coisa... Porque às vezes 100 unidades, 50 unidades é bem diferente de 500 unidades, sim, né? É bem a coisa que você está colocando. Então é isso que eu queria... volume de informações. É isso que eu queria colocar aqui. O compliance ele é para todos os condomínios, mas ele tem a sua segmentação de complexidade para cada um dos condomínios. Mas todos eles precisam. Então, quer dizer, a seriedade é igual. Não, é igual. O que vai mudar, na verdade, é o volume de informações. Né? Nada mais do que isso. Então, os processos são muito similares também. O que tem em condomínio maior é a questão de fornecedores. Muito mais fornecedores, muito mais movimentação financeira, né? E muito mais possibilidade de corrupção. Porque uma coisa é você movimentar 20 mil reais, outra coisa é você movimentar 1 milhão de reais. Então falam que a ocasião faz o ladrão, eu não acredito muito nisso, mas existe essa frase. Então a mão pode coçar mais de algumas pessoas. Em algum momento. E nesse momento, foi mandado embora, estou com uma crise. Então assim, começa a ter um pouco de coçar um pouco mais a mão. Mas eu acredito nisso, eu acredito que a gente tem que simplificar e a gente tem que tomar cuidado com aquele síndico, você tem que tomar cuidado, o fornecedor, o prestador de serviço, com aqueles profissionais que vendem dificuldade. Isso aqui é muito complexo, um dia eu sento para te... Não, a gente tem que facilitar. O Nizam Guanais uma vez disse uma frase que eu achei, talvez eu não use a terminologia correta que ele usou, mas ele disse que você só é competente quando o dia que você sair de férias, qualquer idiota sentar no seu trabalho e fazer você deixa ele tão fácil que qualquer Einstein, né? Que qualquer um senta. Foi Einstein que falou, mas você só é competente como uma criança de 6 anos consegue senta explicar lá o que você faz. Porque ele senta lá, putz, o competente não é criar, o trabalho do Prandini é tão complexo que eu não vou conseguir tirar férias. Você é incompetente. Você só é competente a hora, putz, eu simplifiquei tanto a gestão desse condomínio que alguém consegue ir lá e tocar por um mês. Por que não pelo resto da vida? Porque aí vão ter novas complexidades, né? E você vai ter que ir simplificando o tempo todo. Mas a gente tem que transformar a coisa na maneira mais fácil possível. Tanto para dar aula, para ministrar, quanto para falar aqui no programa, para ser fácil o entendimento. Se a gente estivesse falando para, sei lá, para um público, não, porque a legislação... Um tecnicismo muito... Ninguém ia conseguir entender. Mesma coisa na gestão. Assistir. Ninguém ia assistir e ninguém ia entender. Então, a mesma coisa na gestão, principalmente de um condomínio onde a maioria dos moradores não tem conhecimentos técnicos sobre gestão. Sobre gestão de condomínios, óbvio. E aqui eu vou falar uma coisa para você. A gente teve o Daniel no último programa falando um pouquinho sobre isso. Eu vou falar uma coisa para você, puxando o gancho do que o Ricardo disse aqui. Eu acredito muito na questão de dedicação. Eu acho que o síndico ele tem que ser dedicado, precisa estudar realmente, precisa estar envolvido no mercado e ser honesto. Se você somar todas essas qualidades, tem mercado para todas as pessoas que tiverem essas qualidades. A gente está no mercado em fortíssima expansão, em crescimento exponencial, mas é preciso que as pessoas tenham esse perfil. Se não tiver, esquece, não vai dar certo. É o que o Ricardo falou. 6 meses o cara bate no muro. Daqui a pouco ele sai fora e ainda com problemas judiciais. É isso, Ricardo. Cara, obrigado.
Sempre rico aqui a conversa com você, o príncipe do mercado condominial. Agora você gostou. Quero ver se isso aí vai pegar e eu tô ferrado. E é isso, cara. E para você que gostou do programa, não esqueça de dar o seu like, seu curtir. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e acompanhe aqui nosso programa, que tem muito mais informação para você toda segunda-feira, e nos acompanhe. Até mais!